Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Sou a tia Rosângela, professora de matemática, e estou aqui para mais uma videoaula. Lembrando que nossas aulas são unificadas, tanto para o turno da manhã quanto da tarde, certo? Peguem seus materiais, sentem aí bem pertinho da tia e vamos acompanhar aqui a nossa aula de hoje. Vamos retomar o conteúdo que a gente viu na aula anterior. Certo? Lembra do que nós falamos? Lembram? Ótimo! Então vamos lá. Peguem, abram o livro de vocês, módulo 2, volume 2, aí na página 60. Vamos falar de poliedros e corpos redondos. Isso mesmo, vamos só retomar fazendo a correção da atividade. Tá bom? Depois que a tia terminar essa correção, eu quero que você pratique novamente, seguindo aqui a nossa agenda, né? Vamos corrigir da página 60 a 65 e depois vocês vão fazer aquela atividade bacana que você vai convidar a mamãe, o papai e a vovó, vão sentar aí na mesa e vão realizar o jogo NIM, que é um jogo bem bacana que tá lá no material de encarte de vocês, lá naquela pasta complementar, tá bom? Se possível, se você puder, também construa os sólidos geométricos. Isso, construa os poliedros, que aí você vai manusear e vai entender melhor. Lembra que a tia Rosângela pediu para que você pegasse uma caixinha e colocasse aí ao lado? Essa caixinha vai nos ajudar a identificar os 3 elementos que os poliedros têm, tá bom? Pois vamos lá então. Poliedros e corpos redondos. Quem é que lembra o que são poliedros? Sólidos, cujas superfícies são formadas por figuras planas. Isso mesmo! Temos vários, inclusive aí na casa de vocês devem ter vários poliedros, aí figuras, vários elementos, vários objetos que lembram esses poliedros. Ok, meus amores? Temos também os corpos redondos, que são figuras não planas com características semelhantes. Geralmente ela tem partes arredondadas, certo? Os corpos redondos, eles rolam. Lembram que eu mostrei o cilindro? Temos aí a latinha de refrigerante, ó, que rola. A bola de futebol, aí meus craques aí do quinto ano, que adoram, certo? O copo que você toma água. O seu lápis, geralmente ele é em forma de cilindro e também rola. E os poliedros não, eles não rolam, viu, gente? Então essa é uma característica bem bacana para você usar para diferenciar essas duas figuras geométricas. Tá bom, então? Pois bem, abriram o livro aí na página 60, então vamos começar nossa correção. Ok? Qual figura intrometida em cada caso? Eita, nós temos aí os 2 grupos. Temos na letra A o grupo dos corpos redondos, isso mesmo. Na letra B, nós temos um grupo de poliedros. E aí, qual das figuras aí na letra A, qual é o sólido que é intrometido, que está no grupo errado? Eu tenho certeza que você já sabe qual é. Será o cone? A esfera? O cilindro? Ou será aquele prisma? Observe, tem uma característica que diferencia um do outro. Qual é? Lembra que eu falei, lembra que eu disse que os corpos redondos, eles rolam, ele tem partes arredondadas. E os poliedros não, são formados por linhas retas. Na letra A, então, quem é a figura intrometida? O prisma, muito bem, prisma de base hexagonal. E na letra B, no grupo dos poliedros, a figura intrometida, lógico, é a esfera, né? Ela tem partes arredondadas, diferente dos outros sólidos. Essa foi fácil, né? Pois bem, então agora vamos passar para a página 61. Na página 61 diz o seguinte, questão 2. Rodrigo tem alguns modelos de figuras geométricas planas representadas de cartolina e alguns modelos de figuras geométricas não planas. Ok? Tia Rosângela, e qual é a diferença? Vamos relembrar? Uma figura plana é aquela figura que você fixa, você coloca seu livro, meu amor, ele fica planinho em cima da mesa, não é isso? Mas se você colocar uma bola de futebol, ela vai ficar com todas as partes em cima da mesa? Não vai.
Outra coisa também, lembra que eu falei que a figura plana tem aquele triângulo que você já conhece, o quadrado, o retângulo, né? E as figuras não planas são aquelas que têm, além daqueles 3 elementos, vértices, arestas e faces, elas têm também comprimento, largura e altura, como o nosso cubo. Vejam, ele tem comprimento, largura e altura. Então, é um elemento que não é comum na figura plana, e sim na figura não plana. Então, aí fica fácil. Quais elementos, quais dessas figuras você acha que ele deve colocar na caixa 1, na caixa de figuras não planas? E qual ele deve colocar na caixa 2, de figuras planas? É só você identificar, você já sabe a diferença entre os dois. Ó, temos aqui o quadrado, o círculo, temos ali o triângulo e temos aqui o retângulo, que são figuras planas. E as figuras que sobram são as figuras não planas, ok? Então, fica mais ou menos assim, ó. Onde a tia Rosângela circulou, são as figuras planas. E onde eu fiz um X, são as figuras não planas, que você vai colocar na caixinha 1. Tudo certo? Fizeram direitinho? Ótimo! Então, vamos para a terceira questão. Nos quadros abaixo, desenhe ou escreva o nome de objetos que lembram figura geométrica indicada. Aqui eu deixei totalmente livre para você escrever ou desenhar a figura semelhante à que eu pedi aqui, ó. Uma figura que faz parte dos corpos redondos, temos esfera, cone e cilindro. Aí você pode, ó, na esfera você pode desenhar uma bola de futebol, por exemplo, ou escrever só o nome. O cone pode desenhar uma casquinha de sorvete, o chapéuzinho do palhaço, né? Também lembra. E o cilindro pode desenhar a latinha de refrigerante. O copinho de suco também lembra esse cilindro. Os poliedros aqui você já vai desenhar objetos formados apenas por linhas retas, ok? Que não rolam. O paralelepípedo, você pode desenhar uma caixinha de sapato, uma caixinha de creme dental, por exemplo. No prisma de base hexagonal, uma caixinha de presente. E a pirâmide também tem, você pode montar a pirâmide e desenhar aí. Ou fazer ela, tipo como você utiliza, faz lá na malha quadriculada, para dar o efeito assim de 3D, fica bem bacana, ok? Essa é muito livre, só direcione o que é corpo redondo e o que é poliedro, ok? Então, vamos passar agora para a página 62. Na página 62, nós vamos falar de planificações, certo? Lembra que a tia Rosângela mostrou para vocês aqui, ó, que eu tenho a planificação de um paralelepípedo. Aqui eu tenho a planificação de um cubo. E aqui de uma pirâmide. Tia Rosângela, só são essas que têm planificação? Não. Todas as figuras têm sua planificação, certo? Diferente, ok? Então, aí na parte de planificações e superfície, você observa a representação. Aqui eu tenho um cilindro e aqui eu tenho a sua planificação. Aqui na letra A, aqui nos remete a que sólido, que corpo redondo? Será um poliedro? Será um corpo redondo? Isso aqui é a planificação de qual figura? E aí, acertaram? Isso, é de um cone. Lembra o cone, aquele cone de trânsito, chapeuzinho do palhaço, casquinha do sorvete. Lembra o cone. Na letra B nós temos a planificação de uma pirâmide de base pentagonal. Ok? Observe aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem 5 partes, então é pentagonal. E por último lá nós temos o que, gente? Uma pirâmide de base quadrada. São 2 pirâmides de forma diferente, certo? Com quantidade de partes diferentes. Vamos então agora para a atividade 1, ainda da página 62. Oswaldo é carpinteiro e quer organizar os pregos que usa em seus trabalhos de acordo com o tamanho. Observando aí as planificações abaixo,
Marque com um X qual delas Oswaldo deve escolher. Ele vai montar uma caixa. Se ele vai montar uma caixinha, na hora de montar, lembre-se bem aqui da planificação do cubo. Então, ele vai escolher a caixinha, a terceira figura, que é a planificação, que lembra uma caixinha, que pode ser um cubo também. Ok? Agora, na página seguinte, na questão 2 da página seguinte, página 63, Rubens vai montar 4 modelos de poliedros. Lembrando que os poliedros são figuras formadas somente por linhas retas, ok? Utilizando recortes de papelão e fita adesiva. Contorne os recortes que ele deverá utilizar para montar cada modelo. Observe, para montar esse poliedro aqui, que é um paralelepípedo, você acha que ele vai usar o quê? Quadrado, retângulo, triângulo ou os dois? E aí? Pense direitinho, observe aqui a parte plana. Remete a que figura? Um quadrado ou um retângulo? Aqui, na segunda figura, nós temos um cubo. Um cubo é formado por partes quadradas. Quais aqui ele deve circular? Tá muito fácil essa, né? Temos aqui a pirâmide. Essa pirâmide tem duas figuras planas, tanto o triângulo quanto o quadrado, no caso dessa, né? E aqui nós temos agora um prisma. O prisma também tem partes retangulares. No caso desse aqui, que é hexagonal, vamos circular aqui os retângulos e o hexágono. Então, circulando vai ficar assim, em cada item, ok? Vamos então, meus amores, conferiram aí direitinho. Vamos então agora para a questão 3. Abaixo foi representado um dado em 3 posições. Entre as figuras a seguir, marque um X na que representa a planificação do cubo. O que eu vou analisar aí, tia Rosângela? Observe a quantidade de bolinhas, a quantidade que tem em cada face que está sendo mostrada. Analisando direitinho, podemos dizer que ele está falando da figura 1. Isso mesmo, certo? Quarta questão. Observe as planificações a seguir. Novamente, planificações. Na quarta questão aqui, ele diz assim: reproduz essas representações de planificação em tamanho maior e uma folha de papel mais firme, como cartolina. Ou você pode utilizar também a malha quadriculada, que está lá na sua pasta de encarte. Então, indique as alterações que devem ser feitas nas representações das planificações. E aí? Aqui, a figura A corresponde à planificação de um cubo, que esse aqui a imagem ficou um pouquinho estendida, mas é um cubo, e a figura D representa uma planificação de paralelepípedo, ok? Aqui na figura A era para estar tudo quadradinha, porque o cubo tem todas as faces quadradas. Na figura D, todas retangulares. Tudo bem? Então, vamos lá para a página 64. Poliedros. Observe aqui os poliedros, partes planas, tem vértices, tem arestas e tem faces. Então, nós vamos analisar os poliedros e completar o quadro, dizer quantos vértices tem, quantas faces tem e quantas arestas temos. Vamos começar aqui pelo prisma, depois o cubo. Eu já até mostrei para vocês que no nosso cubo nós temos faces, cada parte plana, temos as arestas, cada linha de contorno da figura e temos os vértices, cada pontinho que forma a figura. Se você está com sua caixinha aí ao lado, pegue ele agora e vamos contar aqui com a tia. Vejam só, quantos vértices tem esse cubo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantas arestas? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. E aqui embaixo, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. Então, você vai fazer a mesma coisa com esses outros poliedros e vai ficar assim. O prisma tem 12 vértices, 8 faces e 18 arestas. O cubo tem
8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Então, contando direitinho, o seu quadro vai ficar assim. Acertaram? Ótimo! Então, vamos agora para a questão 1. Falando, gente, de novo, de vértices, de arestas e de faces, é possível você entender que um poliedro qualquer, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Então, observando aí, na letra A, um poliedro com 8 vértices e 2 faces. Quantas arestas ele tem? Você soma e subtrai 2. Na letra B, poliedro com 8 vértices e 6 faces. Soma também 8 mais 6, que dá 14, menos 2, 12. E por aí, nós podemos afirmar que na letra A tem 14 arestas, na letra B, 12 arestas e na letra C, 20 arestas. Ok? Soma os vértices mais as faces e subtrai 2, que aí você vai encontrar as arestas. Ok, meus amores? Questão 2 agora. Considere uma pirâmide com 10 arestas. Indique o polígono da base dessa pirâmide, o número de vértices e o número de faces. Depois represente-a ao lado. Aí aqui está aqui a nossa pirâmide, certo? O polígono de base, qual é a base dela? A base dela é pentagonal, porque ela tem 5 partes embaixo. A base plana de baixo tem 5 partes, por isso que ela é chamada de pentagonal. Aí pergunta, o número de vértices? 6, porque tem as 5 que tem embaixo mais a de cima, que formam 6. E as faces também são 6, porque ela tem 5 faces triangulares e mais embaixo uma, 6. Ok? Agora vamos para a última página, página 65. Eita, vamos lá. Terceira questão. Leia o que Fernando está falando e faça o que se pede. Vejam só. Fernando diz: pensei em um poliedro. Todas as faces dele são triangulares. Todas. Ah, tia Rosângela, aí eu já sei. É a segunda ou a terceira, mas tem uma diferença entre elas duas. Uma tem todas as faces triangulares, a outra não. A outra tem uma das faces hexagonal. Então, nós vamos marcar que temos aí as faces triangulares, ok? Quarta questão. Dos canudinhos, dois canudinhos foram colados em uma caixa que lembra um paralelepípedo. Lembra lá da caixinha de sapato? Como mostrado na figura ao lado. Desenhe uma das arestas de face amarela, um canudinho para que ele fique paralelo ao vermelho. Lembra que eu já falei para vocês que as retas elas podem ser paralelas quando não se tocam, quando não se juntam, quando não se cruzam, ok? Então aí já foi desenhado aqui, ó. Aqui paralela à face amarela, certo? E depois desenhar em uma das faces. Desenhe em uma das arestas da face verde um canudinho para que ele fique paralelo ao canudinho azul. Ok? Então, desenhando aqui, gente, você só iria montar utilizando esse conceito, não podendo tocar, porque todos os canudinhos, todas as retas que a gente vai desenhar são que não se tocam, são paralelas. Na questão 5, observe os prismas e responda as questões. Aí nós temos dois tipos de prisma. Temos o prisma 1 de base hexagonal e retangular, ok? E no prisma 2 temos uma base pentagonal, e outras retangulares. Letra A. Quais polígonos correspondem às faces dos dois prismas? Quais são? Já falei, né? Temos hexágonos, retângulos e pentágonos, não é isso? E quantos de cada um desses polígonos ao todo? Temos aqui, ó, 11 retângulos, 2 hexágonos e 2 pentágonos. Ok, meus amores, então finalizando aí nossa correção de atividade, pratique o jogo NIM com o papai, com a mamãe e com os irmãos.
certo? Brinque bastante, se divirta depois das atividades, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!